Salve, salve, pessoal ligado em mais um Jogada do Vozão, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estou aqui ao lado de duas estrelas do jornalismo cearense, dois caras que estão aqui no dia a dia com a gente, sempre alimentando a gente com muita aula sobre jornalismo do dia a dia, histórias, contos, causos. João Bandeira Neto, editor-chefe aqui do Diário do Nordeste, do Jogada do Diário do Nordeste, da edição de esportes aqui com a gente. Muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo ao Jogada do Vozão, Bandeira. Fala, Samuca, tudo bem, amigo? Prazer enorme estar aqui com você. Vou nem falar para o pessoal, depois você vai ter que apresentar o nosso convidado, mas é um prazer enorme estar aqui no Jogado Vozão. Você que nos acompanha, TV Diário, YouTube, tocador de podcast. Vamos nessa, vamos falar do Ceará aí, nessa semana decisiva do Vozão aí, para começar essa Série A, Samuca. E se a gente fosse como é que a gente pode falar aqui, uma orquestra, o nosso maestro também está presente aqui no Jogada do Vozão. Comandante Tom Barros, satisfação tê-lo aqui com a gente novamente. Você que tinha vindo aqui em uma ocasião especial para falar do Dimas Filgueiras. E mais uma vez, dando o ar da graça no Jogada do Vozão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Pois não, estamos aí, que alegria estar aqui de volta, né? Para bater um papo bem descontraído, legal sobre as coisas do Ceará, perspectivas, esses desafios que virão. Aqui com o Bandeira, com você, estamos em casa. Samuel, só interrompendo, mas assim, eu quero deixar público, né? Sim. O quanto é uma honra a gente estar com o Tom Barros. O Tom é uma referência no jornalismo, no jornalismo esportivo, no jornalismo de verdade. O Tom, décadas aí, quando a gente estava começando, engateando no jornalismo, você já tinha o Tom Barros como referência. Então, é uma honra, Tom, estar aqui ao seu lado nesse podcast. Você é realmente tem aquele ditado, né, de unanimidades e tal, mas o Tom realmente é um cara que quem conhece sabe da índole e do caráter. Então, muito bom, Tom, tá com você aqui. Prazer é nosso, rapaz. A alegria que eu tenho, sabe o que é, Bandeira? Porque dentro dessa experiência de tantos e tantos anos, eu vou completar agora 60 anos de profissão. 60. Setembro, se não me falha a memória, dia 1º de setembro, eu completo 60 anos de profissão com carteira assinada pela Rádio Irapuru, 1965. A Afrânio Peixoto assinou, grande Afrânio Peixoto, foi um dos grandes comentaristas da década de 50, assinou minha carteira na Rádio Irapuru e eu estou no batente até hoje. E minha alegria qual é? É de ver as novas gerações tendo assim um carinho muito especial pelas gerações que já têm um pouquinho mais de idade, não é? Um pouquinho mais puxando para a minha sardinha. Porque, na verdade, os jovens estão chegando com todo um aparato diferente de preparação nas faculdades, coisa que eu não tive. Quando eu ingressei no rádio em 1965, para começar a narrar futebol e conviver com futebol, eu ingressei na Rádio Irapuru, e eu tinha feito um concurso que havia lá na tarde esportiva, e eu me submeti, ganhei a primeira vez no domingo, ganhei os prêmios, no domingo seguinte eu fui, ganhei novamente os prêmios. O Júlio Salles, que morreu recentemente, estava inclusive na banca julgadora, fazia parte, o programa era comandado pelo Gilvan Dias, e eu ganhei no domingo seguinte. Quando eu ganhei no domingo seguinte, o Afrânio Peixoto ouviu e disse: ó, diga esse rapaz que a vaga para locutor é dele. Ele aguarde que nós vamos para os trâmites, aquele negócio todo, mas ele pode ir para casa que a vaga é dele. Eu até pensei que ia demorar mais, com 4, 5 meses eles me chamaram e eu comecei. Quando eu ingressei lá, me perguntaram, eu era aluno do Liceu do Ceará, eu tinha 17 para 18 anos. O que o senhor sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Eu não sabia fazer nada, não tinha faculdade, não tinha curso de comunicação. Então a comunicação era feita por contato. Você ia vendo a pessoa... Vivendo mesmo. Vivendo mesmo, osmose, né? Você ia vivendo e para o estúdio para compreender como era que fazia. Eles iam ensinando. E assim foi o aprendizado da minha vida nos meios de comunicação. Tanto no rádio quanto na televisão. O curso de comunicação foi em 1969. Aí eu já tinha uns 5, 6 anos lá trabalhando, aquela história toda. Mas voltando para cá, por que eu fui buscar isso? Para dizer da minha alegria de ver um Samuel me tratando como me trata, você me tratando como me trata, com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta atenção. Isso também é motivo de felicidade, e muita felicidade. Porque muitas vezes há discriminação contra os idosos, não é? Há discriminação contra negros, contra travestis e contra os idosos também. E aqui nesta casa, graças a Deus,
Nunca aconteceu isso com nenhum deles que tem mais idade. Pelo contrário, vocês têm uma reverência muito especial. Isso é motivo de muita alegria pra gente também. É regra. Tom Barros conta uma história, todo mundo tem que parar pra ficar ouvir. caladinho e ouvindo, porque tem história, tem ensinamento. A gente que tá convivendo com o Tom diariamente aqui na redação, a gente sente muito isso, Tom. O respeito que todo mundo tem por você. É verdade. E aquele respeito de você dizer assim, cara, esse aqui tem muito conhecimento pra nos passar. Então, vida longa ao Tom Barros, né, Samuel? E é o legal disso, Bandeira, porque toda vida que a gente convida alguma pessoa pra participar do Jogada do Vozão e vem aqui de manhã, a gente apresenta todo mundo, né? Todo mundo... E aí, quando chega ali na ponta da mesa, o Tom Barros ninguém precisa apresentar, porque todo mundo já conhece, lembra ali do Tom Barros, e aí ele sempre tem uma história pra contar, né? Eu lembro o Ranieri Mena uma vez veio aqui, ele começou a contar a história da advocacia também na época. Que o Tom Barros, pra quem não sabe, também já atuou como advogado aqui mesmo, representando o grupo Edson Queiroz, né? E aí teve um papo com o Ranieri Mena Barreto, que na época também trabalhava com o jurídico do vovô, tava aqui no Jogada do Vozão também. Mas são histórias que a gente tem aqui nos bastidores que enriquecem ainda mais a trajetória do Tom Barros aqui no Sistema Verdes Mares, que é uma unanimidade aqui dentro do Sistema Verdes Mares, dentro das paredes aqui da Verdinha, do sistema como um todo. Continuando falando do Alvinegro de Porangabuçu, dando o passo para poder falar desse time do Léo Condé, o time está preparado, Tom Barros e Bandeira, para a temporada de 2025, principalmente de olho na Série A do Campeonato Brasileiro? Bom, eu acho que essa palavra é muito boa, preparado. Eu acho que ainda não, viu? No sentido de que quando a gente fala preparado, é aquele que tá com o elenco fechado, que tá tudo pronto. Eu acho que o Ceará ainda tem algumas peças. É importante a gente destacar, eu acho que é importante jogar limpo com o torcedor. Fez uma bela campanha no Campeonato Cearense, campeão invicto, de fato e de direito. Eu acho que foi o time que melhor soube jogar a competição, venceu os clássicos que tinham que vencer, se impôs contra o principal adversário, que era o Fortaleza. Mas eu acho que ainda tem algumas peças e o Condé precisa muito disso. Quando eu digo algumas peças, é que você tem um time titular muito bem definido, muito bem organizado, mas quando precisa mexer, quando precisa olhar para o banco de reservas, é aí onde o Ceará peca. É aí onde eu acho que o Ceará tem que reforçar para essa Série A. E essa Série A não é qualquer competição. É uma competição extremamente difícil. Tá aqui o Tom Barros que vai falar ao meu lado, que já viveu muito mais de campeonatos brasileiros, desde a época da Taça Brasil, mas esse promete ser um campeonato difícil, porque ponto corrido, você sonha com aqueles 46 pontos para não cair mais, mas até você chegar lá, meu amigo, você tem que fazer boas partidas dentro de casa, roubar pontos de adversários, e aí você tá enfrentando agora, Tom, algo muito mais difícil, que é o poderio econômico. Né? São times SAFs, são times milionários, são investimentos estratosféricos, coisa que a gente não acostumava muito a acompanhar. E o Ceará, que não pode fazer loucuras de sair gastando dinheiro que não tem, mas também tem que olhar para esse mercado e dizer assim, cara, eu tenho que ter oportunidades de mercado para contratar jogadores. Então, é um Ceará que a gente pode colocar na condicional, estar se preparando para essa Série A, porque você nunca pode dizer, estou com o elenco pronto para jogar a Série A, porque ela é traiçoeira, ela é perigosa. O cenário mudou, viu, Samuel? Mudou demais. E o Bandeira está coberto de razão. O Campeonato Cearense, todas as glórias ao Ceará pela belíssima conquista, um bicampeonato invicto, com muito mérito, mas vamos fazer a diferença entre o nível da competição estadual e o nível da competição Série A do Campeonato Brasileiro. A diferença é brutal, é brutal. Então o Ceará tem um time? Tem. Com aspectos positivos, como por exemplo a defesa? Tem, demonstrou. Entretanto, o elenco, no meu modo de entender, ainda não está à altura das exigências que virão. Na busca de opções, de melhores oportunidades para mudar o time, que o Condé vai ter que mudar em determinadas situações. Mudar com quem e como? Quem é que está lá no banco para manter o nível? Porque quando você vai para uma disputa assim, o mais fundamental é você ter um elenco capaz de, na hora da mudança, quem entra, segurar o padrão que está sendo disputado. Se você não tem esse padrão e cai, você está correndo um risco muito grande. E o Campeonato Brasileiro, hoje o Bandeira tocou no outro assunto muito importante, nessa questão do dinheiro. Você antigamente, meu amigo, olha, vamos lá, agora valendo toda essa experiência que eu tive na minha vida. Os times do Campeonato Brasileiro eram os grandes times do Campeonato Brasileiro, os grandes. Hoje você tem time de empresários disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, time que não tem torcida para 5 mil pessoas no estádio, entendeu? Mas o primeiro adversário do Ceará, né? O Bragantino, um exemplo, não é? Então, mas tem dinheiro, tem investimento.
Então, contra isso também, a gente tem que examinar qual o poder do Ceará, poder aquisitivo, para estruturar uma equipe e também para esse tipo de combate. Porque no tempo em que o Campeonato Brasileiro tinha, ele achava até interessante, era o Clube dos 13, mas eram 20, né? Eu nunca vi um negócio, uma conta meio esquisita, né? Mas os 13 que mandavam. Então, você sabia, essas equipes dificilmente caíam. Hoje cai o Vasco da Gama, rapaz, e já caiu umas 4 vezes, time pelo qual tenho eu admiração muito grande. Fluminense caiu, todo mundo caiu. Então não tem ninguém seguro. Grêmio caiu, Internacional caiu. Por quê? Se eles têm uma estrutura muito maior do que a nossa. Palmeiras 2 vezes. Palmeiras 2 vezes. Tudo isso é um recado. Então, para você chegar lá, meu amigo, não é brincadeira não. E tem mais. Só um detalhe. Quem é que tem vaga garantida no Campeonato Brasileiro? Aparentemente, teoricamente, você pega um Flamengo. Esse não cai, não é? Aliás, nunca foi rebaixado. Caiu, Vamos lá. Mas quando nós temos 2 vagas. 2 vagas, não é? Teoricamente, nós temos 12 vagas para aquelas equipes intocáveis, ou chamadas intocáveis. Teoricamente. Se você tira 12, tem quantas vagas sobrando? 8. Tá certo? 8 vagas, não é isso? Tem 8 vagas. 8 vagas que você vai disputar. Nós queremos logo 2. Não é verdade? Para Ceará e Fortaleza, que os times do estado do Ceará aqui. Sobram quantas? Então veja com quantas vagas nós vamos ter que brigar por quantas vagas. Não é fácil não, rapaz. É um negócio meio complicado, o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o Ceará precisa realmente de reforços para ter um elenco maior e de melhores opções para o treinador. E a gente está vendo agora uma continuidade do trabalho do Léo Condé, né? Ele chegou, está começando a estruturar melhor a situação. O Ceará que neste momento tem 2 derrotas. A partida desta semana diante do Bahia acabou tendo ali uma surpresa. O Ceará tomando 3-0 logo ali no segundo tempo. Cerca de 20 minutos, estava com esse placar, depois as entradas que o Léo Condé foi colocando durante a partida, foi mudando o panorama do jogo. Um Ceará que mostrou um poder de reação que o Léo Condé já tinha chamado a atenção no jogo contra o Confiança, na Copa do Brasil, quando o time estava perdendo por 2-0 contra o Confiança, que joga a Série C, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro, e o Ceará conseguiu igualar o marcador. Esses 2 times que o Ceará enfrentou, principalmente Fortaleza e Bahia, ainda não dá este panorama do time, do que o time vai enfrentar na Série A do Campeonato Brasileiro. E para este jogo de segunda-feira, o técnico Léo Condé vai começar a fazer algumas mexidas, já imaginando um time mais cascudo, um time mais preparado para ao longo de toda a Série A, porque o negócio, o sarrafo é difícil, e como o Tom Barros vem falando, né, Flamengo, acho que eu coloco também um Palmeiras, são 2 equipes ali que dificilmente vão estar brigando por rebaixamento, são na parte de cima da tabela de classificação, enquanto que o Ceará, primeiramente, a ideia é brigar contra o rebaixamento, e por isso, cada ponto vai ser precioso a partir de segunda-feira. Sem dúvida, eu acho que tudo passa pelo planejamento. Primeiro, que o Ceará já acerta quando você já mantém o trabalho de uma comissão técnica, né? A gente já viu o Ceará demitir treinador de um jogo para outro no final, né? Esquecer do Barroca que assumiu, foi campeão sem ter vencido. Então, assim, já começa certo quando você já confia no trabalho dessa comissão técnica e como ela vai se portar. E o Condé é uma grande surpresa, é uma grata surpresa, melhor dizendo. Por quê? O treinador muito discreto, muito tranquilo, não puxa pra ele os holofotes, sabe? Você vê time campeão, deu uma entrevista bem tranquila. O legal do Condé até em relação a polêmicas, né? A gente teve naquela semana de clássico a declaração do Vojvoda, do Marinho, e o Léo Condé, ele simplesmente muito tranquilo, não entrava na onda, né? Ele sempre muito tranquilo isso chama muita atenção, assim, a tranquilidade do Léo Condé e a responsabilidade em si que ele tem em gerir o elenco. E aí você vai formando o elenco e entendendo como esse elenco é. Um elenco mais cascudo, um elenco de reação. Então você vai agregando ali a esse time características. Pô, é um Ceará que suporta pressão? Suportou. Tanto é que você com um jogador a mais, você leva um gol do rival, vai buscar um empate, é campeão. Suporta pressão. É um Ceará que tem poder de reação? Sim. Então você vai agregando elementos a esse elenco. E é um Ceará que a gente vai ter que entender quais são as estratégias. Todo campeonato, ele entra com algumas estratégias. Pô, primeiro jogo contra o Bragantino, como é que o time vai se portar? Vai pra cima, espera um pouco, joga pelo empate, vai buscar os 3 pontos logo na primeira rodada. Segunda rodada, que ainda vai ser desmembrada. Então, assim, é ponto a ponto. E aí o Tom tocou no assunto interessantíssimo, que você tem ali. Começa um Brasileirão com os chamados os medalhões, né? Um Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo,
com investimentos maiores, estou citando aqui. Mas você tem surpresa. Você tem o próprio Bragantino, que já foi quarto colocado. Você tem o Fortaleza aqui no quintal de casa, que já fez uma campanha histórica na rodada passada. Então, assim, é um campeonato que permite boas surpresas, que permite que grandes trabalhos sejam louváveis. Então, acho que o Condé tenta agora é sair com aquele rótulo de treinador que só consegue ser treinador de Série B, subiu com Vitória, fez um péssimo Baiano, já foi demitido, sobe com o Ceará. Então, assim, é aquele treinador que tenta se manter na elite para ir para a primeira prateleira de treinadores. Fez um grande trabalho com Vitória, está fazendo um excelente trabalho com o Ceará, então depende muito dele também como será o ano do Ceará. O ano do Alvinegro. É um time que está extremamente ciente das responsabilidades e a gente sabe o quanto é difícil o time que sobe se manter. Eu acho que o campeonato que o Ceará tem que fazer esse ano é um campeonato de permanência. É verdade. Né? Sonhar com Libertadores, sonhar com vaga, isso aí é consequência. Eu acho que o Ceará tem que lutar esse ano, e aí o torcedor não me interprete mal, é para se manter. Porque aí você, terminei ali em 15º lugar. Pô, você, próximo ano, você já tem mais investimento, mais dinheiro. Só o Ceará sabe o que passou em jogar 2 anos de Série B. Sim. Você tem redução de folha salarial, você tem que vender jogador porque você não aguenta pagar, cota de TV que cai mais pela metade, patrocínio que diminui, ou seja, a Série A tem que ser o grande objetivo do ano, a permanência. Mas é muito pouco. Primeiro você garante a permanência. Primeiro você faz os 46 pontos, faz o dever de casa, tô garantido na Série A. E depois você vai lugar por uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores. Mas eu acho que o campeonato do Ceará, que sem querer desmerecer ou diminuir, é aquele time que tem que lutar para permanecer. Primeiro você permanece, depois você vai sonhar com Sul-Americana, com pré-Libertadores, que isso é consequência do trabalho. O treinador é fundamental, né? A comissão técnica, tudo bem, mas eu acho fundamental também, e na minha experiência aí, nas grandes competições, o que eu vi é que o ajuste, ele tem que começar da parte alta do clube. O alto comando do clube é fundamental. Quando o Ceará caiu para a Série B, verdadeiramente só se veio a saber o que estava acontecendo na parte interna do clube quando o time entrou em desgraça. Aí você viu a confusão que estava na diretoria, a presidência, foi um terror. Sim. Não é? Então aquilo que estava acontecendo e que nos bastidores pouca gente sabia a dimensão, se transferiu com reflexos gravíssimos dentro de campo. O Ceará de hoje me anima com relação ao que pode acontecer, porque a gente já nota uma postura diferente dentro daquele alto comando que está levando tranquilidade para a equipe, consegue ganhar o título estadual e está transmitindo aquela de que está unido e pronto com propósitos determinados para garantir uma boa contratação, boas contratações, visando uma boa campanha. Isso é fundamental, extremamente fundamental, porque muita gente pensa que não tem uma coisa a ver com a outra. Tem. Rapaz, quando um time começa a fracassar e não sai daquela situação, algo está acontecendo nos bastidores e ninguém está conseguindo detectar lá. Foi o que aconteceu com o Ceará quando caiu. Já agora a minha imagem, pelo menos a que eu tenho, a imagem que eu tenho do Ceará Sporting Clube é que um time que conseguiu no alto comando ajustar, pode ter alguma divergência, uma coisa que isso é natural em qualquer segmento, mas no todo ele tem um propósito unificado de fazer o time bem. Isso é bom, isso é muito bom. E a outra parte é o comando técnico, né, que é fundamental. Eu tive uma felicidade muito grande, porque você falou no Dimas Filgueiras, quando eu estive aqui na primeira vez. O Dimas Filgueiras, ele tinha uma coisa interessante que era muito legal. Eu cobri todos os jogos da Copa do Brasil de 1994. Só não deixei de narrar um jogo, parece que foi um jogo com o Internacional. O resto eu fiz todos, viajei tudo. E o Dimas Filgueiras, treinador, e isso é o que eu vou falar com relação ao Condé, o Dimas Filgueiras, ele gostava de, antes da partida, no hall do hotel, eu sempre me hospedava no hotel para poder acompanhar essa parte. Antes da partida, ele reuniu o grupo ali, naquelas salas que o hotel tem específico para isso, e dava uma verdadeira aula. Olha, o que pode acontecer é isso. Quando você ia a campo, rapaz, você via acontecendo isso. Gabaritava. Ele era bom. E para o locutor era muito bom, porque o locutor já sabia, eu da minha parte, por exemplo, o que o time ia fazer e o que o outro time... Então tu ficava assistindo lá esse momento. Sempre fiquei, durante a Copa do Brasil toda. Ele permitia,
Ele permitiu não apenas a minha pessoa, mas como os demais que quisessem também. Claro, o pessoal do estado do Ceará de fora não entrava. E ele dava a preleção lá. Eu nunca esqueci do jogo do Palmeiras, rapaz. Aquele jogo do Palmeiras que o Ceará eliminou o Palmeiras lá em São Paulo, aquilo foi um banho que eu vi, porque o Dimas entrou lá, reuniu o grupo todinho, e foi a primeira coisa que ele disse. Ele disse, olha, é fechar. Esse time do Palmeiras é uma seleção brasileira. Como é que nós vamos conseguir? Nós temos um poder de contra-ataque. Se a gente fizer um gol, a gente segura. Nós precisamos de um golzinho aqui, porque se a gente tomar o primeiro, nós vamos ter que sair, meu amigo. Aí não tem bom, não é? Quer dizer, olha a consciência. E para a sorte do Ceará, ele fez o primeiro gol, aquele gol do Jaime, segurou o Palmeiras e trouxe a vaga para depois disputar a final lá com o Grêmio. Quer dizer, é uma coisa importante quando há uma conexão perfeita entre o alto comando, a comissão técnica e o grupo. A sinergia, né? A sinergia, é a sinergia. E eu acho que o Ceará está num momento muito bom para isso. O alto comando acabou aquela história daquelas confusões, aquele negócio que trazia inquietação para o jogador. E hoje nós vemos um Ceará com título de bicampeão e trabalhando corretamente. A única coisa que o Bandeira falou, você já falou e eu repito também, é apenas de mencionar bem, na devida questão, o que há de desafio pela frente para não ser surpreendido com um elenco incapaz de manter o padrão na hora das substituições. Isso é fundamental. Se você quer realmente ter um bom desempenho, garantir a vaga e não cair, que é o primeiro propósito, pelo menos no momento, é você ter um elenco capaz de manter. Porque na hora que você não tem um elenco com essas exigências de hoje, meu amigo, um se contunde, o outro está expulso e não tem elemento-chave para fazer, o time cai de produção e a pontuação vai lá para o espaço. Exato. Eu tô acompanhando o Ceará mais de perto desde 2022 e ali a gente viu esse caldeirão que o Tom Barros vem falando aqui em relação à crise interna, a disputa que existia ali do João Paulo com outros dirigentes do Ceará, conselheiros, e agora a gente está vendo uma situação um pouco mais acalmada. O João Paulo Silva, que conquistou agora 2 campeonatos cearenses, uma Copa do Nordeste, tem um acesso, e no ano de 2025 diminuíram as notícias negativas, né? A pauta negativa lá no Alvinegro de Porangabuçu. Mas eu achei um detalhe interessante do Tom Barros aqui, ele que tem muita história para contar, essa liberdade que antigamente, né, na década passada, algumas décadas, o jornalista tinha com um papel do treinador, com os times como um todo, né? A liberdade que antigamente existia e hoje em dia tudo é muito restrito. A gente vai no clube uma vez na semana para uma coletiva, faz perguntas para um jogador e não tem mais acesso a treino, por exemplo. Naquela época, com o Dimas Filgueiras, por exemplo, ele era um cara que liberava mesmo e não tinha muita bronca. Não apenas o Dimas Filgueiras. Todos os clubes do estado do Ceará usavam aquela situação de facilitar o trabalho do repórter. Por exemplo, os treinos. Todo repórter, eu fui repórter da Rádio Irapuru e na Rádio Dragão do Mar eu acho que ainda fiz algum trabalho de reportagem lá. Pois bem, todo repórter tinha o direito de ver o treino completo com as modificações e, o que é fundamental, escolher o jogador que eu queria entrevistar. Era assim que funcionava, eu escolhia, rapaz, fulano ali foi bem, eu vou entrevistar. Hoje não, você vai para uma sala onde o clube designa o que vem e você faz a entrevista. Então veja a diferença. Na própria seleção brasileira, rapaz, na Copa de 94 nos Estados Unidos, ainda houve, apesar de ter aquela história do centro de imprensa, como é o nome? Aquela viazinha que o jogador vem. O Zona Mista. Zona Mista. Para você ter uma ideia, no estádio de Dallas, no Texas, né? O Cotton Bowl, o nome do estádio. Eu estava lá para o treino da seleção brasileira, para você, como fundamental, você falar com o jogador. Eu estava lá e percebi que os jogadores da seleção brasileira estavam passando por um local onde existia um tablado e tinha uma brecha no tablado. E eu prestei atenção e disse, rapaz, eu vou para ali. Eu vou chamar, se o cara vier, pai d'égua. Se não vier, eu não perdi nada, né? Mas eu vou pegar a entrevista sozinho. E realmente, quando os jogadores saíram, todo mundo junto, e a imprensa tinha acesso naquela ocasião com essas pequenas limitações. Eu vi o Bebeto Passa, eu chamo. Bebeto, ele olhou. Disse, rapaz, eu sou do estado do Ceará, amigo do Mundinho aí, pai do Júnior Baiano, tal. O Júnior Baiano vinha com ele. Rapaz, tal. O Bebeto veio e me deu uma entrevista exclusiva. Quando eu cheguei lá no centro de imprensa, rapaz, como é que você conseguiu isso? Porque nós tinha visto o treino. Qual é a pergunta? Rapaz, eu tinha visto o treino da Holanda no dia anterior, uns galalau de 3 metros de altura, e eu, Bebeto, e aí? Como é que vão marcar?
Aí o Bebeto disse, rapaz, eu digo, como é que vai sair dessa situação, rapaz? Você com esse corpo e aqueles camaradas de 3 metros de altura. O Bebeto disse, estava combinando com o Romário, vamos sair na antecipação. Se a gente for pro choque, a gente perde o jogo. Se a gente for pro choque, perde o jogo. Não tem como entrar no choque. Você tem que antecipar, ganhar o jogo na antecipação. Você pode ver que o Romário vai lá na esquerda, naquele toquezinho que dá, ele se afasta, o Bebeto é tudo tirando as pernas, mas uma rapidez, porque o cara é grande. Sim. Como ele é grande demais e pesado, ele não tem a mesma rapidez. Ganhar a Copa do Mundo. Trouxeram a Copa do Mundo. Onde eu quero chegar? Era fundamental que hoje o repórter tivesse acesso ao treino, porque ele tem como argumentar. Se eu não tivesse dado o treino das duas seleções, nem tivesse sido permitido, como é que eu ia fazer a comparação das duas seleções? Então é uma coisa que eu não aceito, sabe? Eu respeito, é outra história, eu respeito. O que hoje acontece, o jogador vai lá, dá entrevista tal, se tornou uma coisa muito profissional, mas eu sou mais da minha época onde existia maior liberdade para você ver o treino e você mesmo avaliar. Querendo ou não, é o elo, né, Tom? Entre o clube e a torcida, né? Isso, programa como esse semanal, 50 minutos, a gente tem que trazer as informações e procurar esses bastidores. E o Samuel rala, viu, para conseguir isso aí. Pra poder puxar alguma coisa. Rapaz, esse negócio de esconder, eu não gosto, né? Mas eu respeito muito, sabe? Eu sou um cara muito disciplinado, eu respeito. Eu não gosto, por exemplo, treinador. É porque o meu tempo era outro, era um tempo que eu ia para a arquibancada ver os treinos de todos os clubes, que eu o treino todinho, o que é a modificação. E é engraçado, né, Tom? Por exemplo, você olha até a parte estrutural, o Ceará, eu acho que é um dos poucos clubes do país que ainda tem no seu centro de treinamento uma arquibancada para o torcedor. O Carlos de Alencar Pinto ali quando o time quer fazer abre o treino, tal, o torcedor ainda pode ir para a arquibancada, ver o momento ali do aquecimento e tal. O Fortaleza tinha isso, mas depois que reformou, virou um centro de excelência, fechou total, murou. Muitos, Palmeiras, São Paulo, o Ninho do Urubu também, algo distante, ou seja, isso é cada vez mais os clubes deixando o torcedor apenas para arquibancada. Não, o seu papel fica ali mesmo, só pagar o ingresso e assistir, aplaudir ou vaiar. Então, assim, fica criando um pouco mais de distanciamento. E aí vai. São tempos diferentes, tempos mudados, né, Tom? Como era o nome de um treinador chamado Travalini, rapaz? Bom, ele teve aqui no Ceará e ele proibiu que a imprensa tivesse acesso ao treino do Ceará, mas naquele tempo já tinha um alto lá em Porangabuçu, onde hoje é aquela estação de metrô. De metrô. E o camarada foi de lá, filmou. Filmou o treino todo. Mário Travalini. Ficou com raiva, rapaz, desse cara, porque furaram aquele negócio todo. Mas isso acontece porque até em Copa do Mundo acontece, eu me lembro muito bem. No Brasil já começaram esse lereado todo aí, né? Seleção brasileira jogando na cidade de Haste, se preparando para enfrentar a gente. Nós chegamos lá, tudo para fazer o treinamento da seleção brasileira. Aí, rapaz, aqui você só tem direito de fazer as reportagens logo agora aqui, terminar todo mundo para fora, porque o Lazzaroni não está permitindo filmar coisa nenhuma, tá certo. Aí isso em que ano, Tom? Foi na Copa de 90 na Itália. 90. Em Asti, né? A seleção treinava em Asti, uma cidadezinha lá, legal. Pois bem, aí nós fizemos ali as entrevistas, sai todo mundo, eu me lembro até que eu entrevistei o menino que depois veio a ser até treinador do Fortaleza aqui, é o nome dele, rapaz? Bom, depois eu lembro. Aí, o Zete? Não, o Zete não, foi tinha o Miller, o Silas. Silas, que era auxiliar do Zete, né? Pronto, o Silas. Aí eu fiz uma entrevista com o Silas, aquele negócio todo e tal. Pronto, aí lá vai, né? Todo mundo saiu do estádio porque o treino era em segredo. Seleção brasileira. Ia jogar com a Argentina. Rapaz, aí um cara levou lá para um edifício que tinha perto desse campo, né? E essa empresa italiana filmou o treino todinho. Quando foi à noite, nós chegamos no hotel, aquilo que o Lazzaroni pensava que tinha sido tudo sem ninguém ver, secreto. Ora, a televisão tinha pego uma angular dessa que vai buscar o sujeito chupando picolé, tá entendendo? Aí acabou. Resultado, o Brasil perdeu de 1-0 para a Argentina e nós viemos para casa mais cedo. Então, rapaz, essa coisa, né? Mas não mudou não, viu, Tom? Ano passado teve uma polêmica do Fortaleza, que o Fortaleza alegou que o Ceará tinha colocado uma câmera para filmar também o treino no PC. Ou seja, vai mudando só a tecnologia, mas essas artimanhas seguem aí. Então, puxa vida, mas aí tá bom, o repórter hoje ele tem outros meios, né? Para fazer as indagações, mas eu achava mais fácil você ver um treinamento, né? Um treinamento e chegar para o treinador de acordo com o que você viu, que ele mudou, a proposta que ele fez. Mas tudo bem, são tempos que passaram. Porque querendo ou não, a gente até, o torcedor
e assim como a gente opina, né? A gente faz programas esportivos e tal. E o nosso recorte de avaliação se o jogador tá bem ou não, por que é que o Condé não bota esse e prefere esse? Porque o nosso recorte são os 90 minutos ali em campo. Exatamente. Né? Diferente de você chegar, assistir um treino, acompanhar um treino e você dizer, pô, o cara treinou melhor do que o outro. É verdade. Pô, cara, o Galeano tá quebrando a bola. Por que é que o Condé tá botando o cara... Então, meu amigo, se o Galeano tá jogando, então imagina o reserva dele. Então, assim, verdade. a gente começa a questionar algumas escolhas do treinador, mas é baseado no recorde dos 90 minutos. Você não tem pra saber, pô, o cara não tá bem. Eu lembro de uma vez, o Richarlison falou assim, eu sou muito criticado, mas ninguém entende o que eu passei, tava passando por problemas familiares e tal. Ou seja, o Richarlison é um cidadão, virou realmente ídolo da torcida. Mas, assim, a crítica que a gente faz, os comentários que a gente faz, é baseado em dentro dos 90 minutos. Ninguém sabe vida de jogador, como é que ele tá treinando. Então, é muito mais no aspecto profissional dentro de campo. Eu só tenho uma observação a fazer a favor dos clubes também, né? Eu tenho que ver o outro lado da questão. Bem diferente. É que no meu tempo, também isso deve ser dito. Por que que havia uma maior abertura? Porque também, convenhamos, não existia o comportamento indevido, o comportamento inadequado da torcida, que muitas vezes quer se imiscuir e atrapalhar o treinamento e pressionar o jogador. Isso não existia. Não existia de violência, de intolerância como há hoje no futebol. Então, claro que hoje eu tenho que ser honesto também. Eu via que no meu tempo era melhor. Tudo aberto, tudo ok, eu entrevistava quem quisesse. Hoje eu admito que já é mais difícil porque os torcedores, há aqueles violentos que não se comportam como deve se comportar um torcedor civilizado e vai criar problema para o clube, dentro do clube, e um problema de pressão e de insegurança para os atletas. Então, talvez por isso também haja a compreensão de que os treinos têm que ser fechados, local de trabalho. Mudou. Por que mudou? A primeira torcida alvinegra, organizada, eu vi a fundação e sei quem fundou. Essa sim, era uma torcida de paz, era uma torcida de levar ornamentação para os estádios, incentivo, com ordem e com respeito. O nome dessa torcida era Morena, não sei se vocês ouviram falar. Não. Essa torcida foi fundada por uma pessoa chamada Walter Filgueiras. Walter Filgueiras, quem quiser, pega a história do Ceará Sporting Clube, deve estar lá. Ele fundou a primeira torcida organizada do Ceará. A primeira, década de 1960, década de 60. Pode procurar que tem nos arquivos. E essa, assim, é uma torcida que poderia ir para qualquer treino, porque jamais ela iria incomodar o trabalho que o treinador estivesse realizando, de bom comportamento. Então, gente, é a questão também do momento. É que, lamentavelmente, esta violência tomou conta, não foi apenas do futebol, não foi de todos os segmentos. Hoje se mata no meio da rua, como se mata aí, e sai como se nada tivesse acontecido. Verdade. Então, as diferenças existem, não é? Essas brigas com torcida organizada, tudo. Então, talvez, por isso também os clubes, por seus limites, eles tiveram de tomar decisões no sentido de bloquear e proteger o local de trabalho dos jogadores, que aquilo é o local sagrado de trabalho dos jogadores. Rapaz, vocês viram. Houve um momento em que torcedor foi querer bater em jogador dentro de campo, cara. Né? Então tá bem, por isso eu também dou uma compreensão com relação. Agora, continuo dizendo que para o repórter era fundamental, para ele ter uma imagem melhor de como analisar as coisas, ter acesso aos treinamentos do clube. Exatamente. E a gente citou aqui o Silas, que foi treinador do Ceará em 2015 também. Foi ele quem conquistou ali no comando do Ceará a Copa do Nordeste naquela ocasião, com Magno Alves, Marinho, Ricardinho, que estiveram aqui também, já no Ricardinho, no caso, já esteve aqui presente no Jogada do Vozão. Na semana passada, no último episódio, quem estava por aqui era o Romário, atacante que jogou em 2012, surgiu com a camisa do Ceará, foi muito bem naquele ano na Série B do Campeonato Brasileiro. E ele falou um detalhe interessante, antes do Clássico Rei da Grande Final, que a torcida do Ceará, às vezes, não queria nem um time muito vistoso, um cara que pegava todo mundo aqui e saía driblando meio time, mas ele queria um cara que fosse raçudo, que tinha compromisso com o clube, que demonstrasse a raça e a gana ali dentro de campo. E aí eu peguei, naquele dia, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Fernando Maia, que ele lembrou do atacante Monga, que jogou na década de 90. Exatamente. Que o Monga não tinha técnica, mas tinha muita raça. E o torcedor do Ceará adorava o Monga. Não tratou.
E aí a gente lembra hoje que no Ceará tem muito disso, que é um time mais aguerrido pra jogar a Série A. Não, aí você tem o Monga, tem o Clebão, lembra do Clebão? O Clebão também virou um personagem... Esse aqui é um dos maiores defensores do Clebão, viu? Eu sempre fui defensor defensor, colunas e mais colunas. Eu queria o Clebão na seleção elogiando o Clebão. Mas é muito isso, é a característica do clube, né, Tom? Assim, de você ter um jogador que se identifica, né? Mas se falar em Clebão, você sabe que eu acho que ele foi um dos grandes injustiçados do Ceará. Ele teve momentos bons e fez grandes gols diante de grandes times do futebol brasileiro, né? Ele foi fundamental na Copa do Nordeste de 2020. Ele foi, exatamente. Mas é muito disso, assim, o Ceará, ele tem ídolos improváveis, né? Tem. Né? Você puxar pra lembrar um pouco de jogadores que marcaram história no Ceará, tem alguns improváveis. E eu acho que esse momento aí, puxando um pouco pra esse elenco atual, como é fácil cair no gosto da torcida, né? O Pedro Raul chegou recentemente, já caiu no gosto da torcida, já entendeu mais ou menos. É aquela contratação que chega, veste a camisa, assume a titularidade e pronto. Então, isso é muito legal. Isso é o jogador entender. O próprio Fernando Sobral, né? Que volta, né? Regressa, bem, né? Volta bem. Então, assim, são jogadores que caem facilmente no gosto da torcida. Você tem muito mais exemplos do que eu, né, Tom? O ídolo, sabe? Eu acho interessante o ídolo, aquele que consegue conquistar, né? Eu, por exemplo, o primeiro ídolo que eu tive no Ceará Sporting Clube, na minha vida, garoto, eu fui estádio Presidente Vargas em 1956, por aí se retira. Final de 56, comecinho de 57, o Ceará foi campeão em 57, foi um goleiro chamado Ivan Roriz, Ivan Boião. Ivan Roriz. Aí você pergunta por quê? Eu achei bonito, ele jogava com a camisa toda preta, número 1 branco nas costas, não é? E fazia defesas espetaculares. Ele era assim mais para gordo, mas era um goleiro, né? Fez história, foi campeão pela seleção cearense, campeão do Norte, espetáculo, campeão cearense diversas vezes. Ivan Boião. Aí por quê? Um fato interessantíssimo na vida do Ceará Sporting Clube, que as novas gerações precisam saber. Ivan Boião, Ivan Roriz, foi titular como goleiro do Ceará durante muitos anos e muitas vezes campeão. Mas ele também era centroavante. Não acredito. Centroavante, jogou uma final de campeonato como centroavante. Vou lhe contar a história. 1957. 57. Eu só estou na dúvida se foi. O Ceará foi bicampeão 57, 58. Mas eu acho que esse fato aconteceu foi na decisão de 57 com o Usina Ceará, de 58 com o Ferroviário. Então essa decisão Usina Ceará foi em 3 jogos. Ceará contra o Usina Ceará, melhor de 3. Aí o Ceará ganhou a primeira partida, 2-1, se não me falha a memória, 2-1. Segundo jogo tinha uma tal de gripe asiática. Sim. Não foi como essa Covid não, mas andou por perto. Uma desgraça, a gripe, quem pegava não tinha. E o Ceará tinha 9 jogadores com essa gripe asiática, né? Fez uma proposta na federação para adiar o segundo jogo, porque o time estava doente. A turma da federação entendeu que era manha do Ceará, Lero. Hzinho. O velho H. Eu sei que não cedeu, não, vai ter que jogar. E o Ceará foi a campo, colocando, e o Ivan, ele costumava fazer o seguinte, o Ivan Roriz, ele era goleiro, mas nos jogos preliminares, tinha um jogo de aspirante, que o Ceará tinha aspirante titular, todo time tinha aspirante titular, e tinha um campeonato de aspirante. O Ivan jogava de centroavante, e fazia gol como centroavante no time do Ceará. E o Ivan, na segunda partida do Ceará, para disputar essa final do campeonato, esse melhor de 3 do campeonato, o Ivan foi escalado de centroavante. Ele jogou como centroavante. E não uma vez, não. Ele jogou muitas vezes como titular do Ceará, jogando como centroavante. Então ele entrou na final, não recordo quem foi o goleiro que entrou no lugar dele, e ele foi no comando de ataque do Ceará. O Ceará perdeu o jogo. O Ceará perdeu o jogo por 1-0. Foi para a terceira partida. Na terceira partida o Ceará ganhou também de 1-0. Gol de Honorato, não é? E o Ceará foi campeão cearense de 1957 com esse fato. Minha admiração, o ídolo, como você falou. O Raul chegou aqui, já na hora faz o gol da... Então, mais uma dúvida. Na foto do post, ele postou como... Ele foi como goleiro foi como goleiro porque foi na terceira partida. Aí na terceira ele voltou pro gol de novo, todo mundo já recuperado da gripe. Ele jogou titular o primeiro jogo. De goleiro. Segundo jogo ele foi titular centroavante. E no terceiro jogo ele foi titular de goleiro e foi campeão cearense de 57. E foi bicampeão em 58, né? E o Ivan, ele foi seleção cearense, campeão do Norte. Grande jogo diante do Pará. Essa partida foi disputada em Belém do Pará. Ele titular.
O jogo começou no domingo, terminou na segunda-feira, mas parou, não é porque foi direto, não. Porque parado tem aquela história da chuva. Aí uma chuva passaram para amanhã de segunda-feira, o estado do Ceará, foi o estado do Ceará, a seleção cearense contra a seleção do Pará. O estado do Ceará ganhou 2 gols de Pipil, foi 2-0 este jogo lá. Então o ídolo é isso. Pedro Raul chegou aqui, meu amigo, você faz um gol na decisão com Fortaleza, não tem perigo do cara não ganhar as graças da torcida, não é? E ele tem demonstrado, mesmo antes desse jogo, que tem realmente a sua... Ali já fez no Goiás também, não é? Então ele tem a história. E diferença é isso aí, ídolo é isso. De repente, do nada acontece. Verdade. É legal isso, que eu estava ouvindo um podcast recentemente também, e o Abel Braga, o treinador de futebol, ele fala que teve um período da carreira dele que ele era zagueiro, né? Aquele zagueirão travado ali, com pouca habilidade para sair jogando. E aí teve um dado momento lá no PSG que estava faltando o centroavante. O Abel Braga, por ter grande estatura, né, uma boa estatura, o treinador foi e colocou ele pro ataque, ele jogava algumas partidas, em 4 jogos ele chegou a fazer 3 gols. E aí o centroavante se recuperou e tal, voltou à titularidade. Abel Braga, pra voltar pra zaga, não voltou não. Aí o Abel Braga ficou pé da vida. Pô, eu fiz lá a ponta no ataque, na hora de voltar pra zaga, eu não voltei. Como é que faz agora? Ele ficou muito chateado, mas desde então ele leva isso pra vida dele. O Abel Braga é grande treinador brasileiro. Que é mais fácil ser ídolo sendo atacante do que sendo zagueiro, né? Exatamente. Exatamente. O Ceará Esporte Clube, eu tenho muitas histórias assim, porque é o seguinte, rapaz, a minha infância na Gentilândia fica a 5 quarteirões do estádio do Ceará. 5 quarteirões. Pertinho. É meio termo do estado do Ceará e meio termo do PV, né, Tom? Exatamente. Né? Do PV mais perto são 3 quarteirões. Só aqui. Não tinha como não gostar de futebol. Aí eu fui, aí o que é que o Ceará fazia? O Ceará abria, o Ceará fez uma coisa muito inteligente na época, sabe? Para conquistar a torcida. O Ceará abria dia de sábado, porque eu tinha o quê? Tinha titulares, aspirantes, juvenil, mas não tinha essas categorias de hoje, sub não sei quantos, né? Sub-14, 10, sub-10, aquela meninada 17. que vai para lá, não tinha isso. O Ceará inteligentemente fez o seguinte, não tinha, tudo bem, não tinha mesmo, mas ele abria para o racha. Então, dia de sábado de manhã ou dia de domingo, dependendo se o time fosse jogar ou não, quando ele fosse jogar não tinha, ele abriu o estádio para os moradores da região ali. Aí Gentilândia, Benfica, não sei o quê. Nós meninos, eu com os filhos de soldado, se reunia, todo mundo pegava, ia jogar lá, não tinha chuteira não, era descalço mesmo, ia jogar lá em Porangabuçu, ali onde está o estádio hoje, que eu passo lá, lembro às vezes da minha infância lá, quando doido para chegar dia de sábado para ir para lá para jogar. E aí, era exatamente onde a gente via, a gente criança, né, adolescente, a gente via os ídolos, rapaz. Eu via os ídolos acolá, sabe? Aquilo dali me chamava a atenção. Não era tão distante, não era um ídolo distante. O cara estava ali já se preparando para jogar. Eles ficavam vendo o racha, tá entendendo? Vendo o racha acolá. Então, tudo isso é uma coisa que motivou muita gente a levar as crianças para os estádios, tá? Então, essa é a história. Você vai vendo os ídolos mais de perto, convivendo com eles. E eu tive essa oportunidade de ver por conta da distância pequena entre ali o bairro onde eu moro e o Ceará Sporting Clube. Tomás, em algum momento o senhor pensou em ser jogador de futebol? Rapaz, eu joguei muito futebol mesmo, mas amador, não é? Mas jogador profissional, não. Porque mas tinha talento? Jogava em qual posição? Eu jogava, interessante, rapaz, eu cheguei a jogar, você conhece o Vila Nova, o que foi árbitro de futebol? Sei, o árbitro antigo. Árbitro antigo, eu cheguei a jogar, o Vila Nova foi campeão cearense de 66, jogando de lateral esquerdo com o América. O Vila Nova, aquele timaço do América, campeão de 66. E eu cheguei a fazer aula com o Vila Nova no time do Banco Cearense Comércio e Indústria. Olha, eu na ponta esquerda e o Vila Nova na lateral esquerda. Eu era mais ou menos. Não era perna de pau, não. É bom que se fiz. Não era jogador qualificado, mas também perna de pau. Perna de pau também não. Por isso que eu falo com propriedade, Pois é. Rapaz, tá aí, o Ceará Sporting Clube. Rapaz, se eu soubesse que vinha hoje pra cá, no Ceará Sporting Clube eu fiz um dos mais belos gols da minha vida. Não acredito. Contra o Ceará? Não, estádio Carlos de Alencar Pinto, um jogo da imprensa. Jogo da imprensa. E eu fui jogar lá. Aliás, tem uma história até triste sobre isso, rapaz. História triste, rapaz. Porque nós fizemos um jogo da imprensa, né? Eu fiz um gol bonito. Eu tenho gravado esse gol. Vou trazer qualquer dia para mostrar a vocês. Turma disse que foi um bom, parecido com o do Jaime, lá no estádio Palestra Itália. Né? Lance, a bola entrou. O goleiro era o Brilhante. O Brilhante era um colega nosso, comentarista esportivo. E onde está a tristeza dessa história? Toda vida que eu lembro, vem a tristeza junto.
Porque foi uma festa no estádio, uma festa muito pai d'égua. Eu fiz esse gol, o nosso time ganhou, não recordo nem de quanto, era um jogo festivo de jogadores da imprensa. E tudo bem, eu estava até com a camisa do Vasco da Gama, né? Fui servido por um jogador chamado Boca de Peixe, olha aí. Boca de Peixe passa para Tom Barros, lá vai. E eu faço o gol. Pois bem, está tudo documentado em filme, porque tinha uma televisão filmando lá. A tristeza. O Brilhante, que era um comentarista nosso, trabalhava na Rádio Dragão do Mar, ele foi tomar banho lá no Lago Catu. Não, tomar banho, ele foi numa lancha, um negócio assim. E a irmã dele foi também. No Lago Catu, lá o Catu Leve, onde fica o nosso clube de aviação. Rapaz, e lamentavelmente, eu não sei como foi que a moça caiu na água, né? Ele também pulou para salvar a irmã, morreram os dois. Caramba. Foi uma coisa assim muito triste da época. E toda vida que eu vejo esse gol, que ele lembra tá no dele, gol, eu né? lembro dele. Entendi. Pela tragédia, né? Sim. A pessoa, uma família perder 2 pessoas assim, afogadas, né? Ele tentou salvar a irmã e morreu também. Entendi. Foi uma coisa que me entristeceu muito. Toda vida que eu falo nesse jogo, eu me lembro dele. Que é um bom companheiro, trabalhei com ele muito tempo, bom comentarista, não é? E as coisas que acontecem. Mas tem um gol. Fica o gol Mas aí, ficou viu? o gol, na foi. memória. Ficou o gol e ficou também uma coisa interessante, que foi uma briga que houve. Rapaz, Ei, esse racha aí teve tudo. Rapaz, o racha foi uma coisa engraçada. O Augusto, Gol do Tom, briga. o Augusto, tinha Alberto Rangel, você conhece o locutor Alberto Rangel? Então hoje está aí, um boy bonita. Foi bem, era a confusão maior do mundo, tá Alberto tentando apaziguar, e o Augusto com raiva, Zé Augusto com raiva por causa, rapaz, terminou briga lá no meio do campo. Tá tudo isso documentado. Qualquer dia desse eu trago aqui pra mostrar. Aí a pergunta, e o Tom ajudou na briga ou Apartei, correu? foi apartado. Apartou. Tem Calma. nitidamente quando eu venho de lá pra cá pedindo calma. Calma. Pensei que o Tom tinha dado a mão na cara de alguém lá e tal. Ô, o senhor tem esse documento? Eu tenho no Cobrar vídeo, depois, eu tenho cobrar vídeo, eu depois. preciso só localizar, porque até já me cobraram o Delano, que é cunhado do Augusto, ele me pediu, eu estou tentando localizar, porque é um problema hoje interessante, como a evolução. Até para ler o CD não tem mais. Não tem mais, é Estou difícil. tendo que comprar agora, eu já vi o preço, está na faixa aí de R$200, uma leitura. Um leitor, porque hoje os notebooks já vêm sem... Isso, sem a abertura. Tem, então nós tem para Os jovens que estão nos assistindo não sabem mais nem o que é isso. eu tô falando. Nem pendrive, mas o pessoal sabe o que é. Imagina O cara tá ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, Cartucho, então. O cara não sabe mais nem o que Tem é uma isso, cassete, Tomar. né? Aí eu fui Sabe atrás, não. mas tem para vender. Tem o leitor, tem leitora, né? É, um leitorzinho de CD. Ele tem, tá R$200 e poucos, eu vou ver se eu compro um, porque Pra eu tenho gravar para gravar para poder trazer. Hoje é tudo na nuvem, então. Hoje é deixado tudo na nuvem. Mas eu não entendo nada disso. Nada. Detalhe disso, Mas, ó, o Tom tá sendo bem modesto, mas, por exemplo, o Tom, quando começou na década de 60, o Tom Barros pegou máquina de datilografar, pegou rádio, que ele tinha que ficar fazendo aqui. E o Tom, isso fica muito legal para gerações, porque eu trabalho com o Tom já tem mais ou menos uns 8 anos. O Tom, ele fez toda a evolução era colunista do impresso, virou hoje colunista do digital. O Tom Barros, você sentar pra ele grava seu podcast, ele grava... Tom, manda um videozinho aqui pro nosso Instagram, você quer como? Na vertical, na horizontal, vai pro Reels, vai pros stories, ou seja, o Tom saiu do analógico pro digital, não parou no tempo. Então, assim, quem lia muito o Tom nas colunas, o Tom Barros no Diário do Nordeste, hoje lê no site, porque o Tom tá lá. Então, o Tom tá em todas as plataformas. Rapaz, é muito engraçado. Ainda é do rádio, Verdinha, de manhãzinha cedo. Bom dia, são Nas redes vocês. sociais, dia desse, ele tava vendo as músicas do carnaval, a energia de gostosa da Ivete Então assim, Sangalo. o Tom tá 6 da manhã na Verdinha com aquele padrão dos rádios exige, mas também tá nas redes sociais. Muito engraçado a gente recordar, porque quando eu ingressei aqui na rádio, na Rádio Verdes Mares, 1981, eu cheguei, final de 81, já 82, a máquina de escrever era a máquina de escrever PEBA. Pé-Beabá. PEBA, por quê? Porque não era elétrica, não. A festa que se fez quando recebemos máquinas de escrever elétricas, meu amigo, eu vou dizer, fantástico, máquina elétrica. E eu, porque eu passei na Copa do Mundo dos Estados Unidos, quando eu cheguei na Copa do Mundo dos Estados Unidos, rapaz, passei uma vergonha muito grande. Porque lá o mundo todo é evoluído. Isso em 94 já. 94 já, todo mundo já com seu notebookzinho lá. Laptopzinho. Aí eu tinha que me dirigir, não apenas eu, o pessoal da América do Sul, né? Argentina, o pessoal todinho, tinha que ir lá,
assinar um documentozinho para tirar uma máquina. Lá venho eu com a máquina zona pesada, elétrica. Botava em cima da mesa, pá, pá, e o pessoal Muito olhando. bom. Tá entendendo? Eu digo, meu Deus. Aí pegava aquela máquina, certo? Redigia a coluna, tinha que passar um fax. Dê sinal de fax. Aí tinha que ir lá pro centro de imprensa, tinha que ir para lá pro centro, tinha um local próprio. Aí devolvia a máquina. Tá aqui a máquina, meu amigo, assina que eu devolvi a máquina. Pronto, agora me dê para imprimir. Aí o cara vai lá, botava, bicho lá, para passar o fax, né? Então, pagava lá uma besteira, passava o fax. Aí vinha o comprovante de que a empresa aqui tinha recebido. Aí eu ficava tranquilo, bom, a coluna foi, tá certo? Então era assim. Aí chegava que alguém digitava, alguém ia digitar de novo sua coluna para ir pro jornal. Hoje você, meu amigo, com o celularzinho que tem, você faz o quê, né? Você faz a Copa do Mundo. Tom Barros tá em casa. Ei, João Bandeira, mandei uma coluna aí, já agora, tá no em detalhe ar, é o seguinte, quando eu cheguei na Copa da França, lá na França, no centro de imprensa de 98. Paris, meu amigo, aí foi esnobado, porque a gente aqui viajava antes. A gente viajava uns 10 dias antes da Copa para se situar aquele negócio. Rapaz, aí eu esnobei. Aí eu já cheguei com o meu... 4 anos depois. Eu já cheguei com o meu, né? Notebookzinho ali, todo pai dela. Quando eu entro no centro de imprensa, eu vou lá, o primeiro a chegar, primeiro a chegar no centro de imprensa de Paris. Chego lá para poder fazer as conexões, conversei até alguma dificuldade. Aí uma pessoa se dirige a mim. Quem se dirigiu a mim? Quem você imagina? Michel Platini. Nossa. Michel Platini. Será que tem moral? Cara. Chegou para mim perguntando lá se eu estava precisando de alguma coisa, gesticulando, porque eu não entendo francês, eu não sabia nem o que ele estava dizendo. Ele viu que eu estava com dificuldade, ele deu um sinal que eu aguardasse um pouco. Trouxe um técnico, e o cara me ajudou lá, disse o que estava lá, e pronto, de repente eu já estava conectado. E todo pai d'égua, tudo funcionou. Auxiliado por Michel Platini, apenas. Auxiliado por Michel Platini. Gigante. Eu tô falando, rapaz, tem os convidados aqui. Platini conheceu o Tom Barros, né, Platini que se orgulhou de ter ajudado Tom Barros. Ele era o senhor, o que coordenava a Copa, né? A organização da Copa. Da Copa era com ele. E ele madrugou, rapaz. Madrugou no centro de imprensa. Eu cheguei, ele chegou. Tá entendendo? Eu fui o primeiro, eu gosto sempre de chegar muito cedo, sabe? Essas coisas assim, quando eu viajo. Meu amigo, eu chego, a porta ainda tá fechada. Né? Organizado. Nossa, passou aqui tão rápido, viu? Já terminou, rapaz. Terminou. Pagamos o tom aqui, 50 minutos, viu? E tamo de história legal, né, cara? Interessante que a gente interagiu aqui. E o podcast é isso, é um bate-papo mesmo, conhecendo uma pessoa, em específico o Tom Barros aqui, que tem muita história pra agradar a gente. Tom, satisfação enorme ter você aqui. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, uma aula aqui do senhor no podcast. Muito obrigado. Precisando de mim, estarei à sua disposição 26 horas por dia. Diferente, né? É desenrolado. Obrigado, viu? Bandeira, muito obrigado mais uma vez, cara. Você me convidar para dividir um podcast com o Tom Barros é uma realização pessoal, né? Contar só uma história que, assim, eu, há 8 anos atrás, eu assumi para ser um dos editores do caderno de jogada do Impresso, né? Do Diário do Nordeste. E aí eu lembro do meu primeiro dia, foi um dos dias assim que eu disse, aí foi quando a ficha caiu, né? Quando eu assumi e tal, editando, escrevendo as matérias e tal, me liga o Tom Barros. João Bandeira, oi, que é o Tom Barros, aí eu, oi Tom, rapaz, eu mandei minha coluna aí, eu queria que você desse uma revisada. Revisar o texto, Tom. Aí eu, não, tá bom, Tom, tá bom. Você tá fazendo como é que eu digo que eu vou revisar o texto, Tom? Então, o Tom é muito isso, assim, é um cara humilde, gente boa, obrigado. E querido por todo mundo, viu? Vida longa ao Tom Barros. Tom Barros, eu chego aqui na redação, fico do lado de Tom Barros e Inácio Aguiar. É melhor do lado do Tom. Exatamente, eu fico mais puxando pro lado direito do Tom Barros. Pessoal, muito obrigado pela audiência, tá? Toda quinta-feira, você sabe, um episódio novo do Jogada do Vozão na telinha da TV Diário. No domingo de manhã, tem episódio na programação da Rádio Verdinha. Perdeu o episódio? Vai lá no YouTube, tem todo o bate-papo com o Tom Barros, com o João Bandeira Neto. Muito obrigado, Samuel Conrado, aqui pra vocês. Um cheiro no coração e até a próxima.